O que define o sucesso de uma comunidade, de uma igreja? Se a gente parar para pensar, a primeira resposta que vem à mente é quase sempre um número. Quantas pessoas apareceram no último evento? Mas e se a métrica estiver errada? E se o verdadeiro sucesso estiver, sei lá, na profundidade da transformação na vida de cada pessoa e não na quantidade de gente no auditório? Hoje, a gente mergulha numa série de palestras que questiona exatamente isso, explorando o poder do discipulado. Olha, o que mais me chamou a atenção nessas palestras foi um argumento bem provocador. A ideia de que, sem querer, muitas comunidades se tornaram uma espécie de supermercado da fé. As pessoas entram, escolhem o produto que mais lhes agrada, a melhor música, a pregação mais cativante, consomem e vão embora. E o discipulado seria o antídoto para isso. Exatamente. Segundo o que a gente analisou, é a única coisa que pode quebrar essa lógica. Supermercado da fé. É uma imagem forte, mas que faz muito sentido, né? Então, nossa missão aqui é entender essa jornada. Como sair dessa mentalidade de consumidor para uma de servo. Como essa mudança redefine não só o crescimento espiritual, mas a vida em comunidade por completo. Ok, vamos desvendar isso. Vamos começar por essa ideia do consumidor. O que me parece é que ela descreve uma postura, assim, bem passiva. Eu sento, recebo e avalio a qualidade do que me foi entregue. Se não gostar, na semana que vem eu procuro outro lugar. É isso. É exatamente isso. É uma relação transacional. E o mais interessante é um exemplo que eles dão que ilustra isso de forma perfeita. Um casal chega numa igreja nova, super empolgado. Passa um mês, eles procuram o pastor, mas não é para se envolverem mais. É para avisar que estão de saída. Em um mês? Mas por quê? O que aconteceu? Então, o pastor, percebendo o potencial deles, os convidou para começar um processo de discipulado. A ideia era que eles fossem acompanhados de perto para crescer e, eventualmente, servir. E a reação não foi boa, imagino. Foi de espanto. Eles disseram algo como, não, a gente não veio aqui para trabalhar, a gente veio para ser abençoado. Eles queriam o produto final, mas não queriam fazer parte da linha de produção, digamos. Cara, isso expõe a ferida, não é? Porque revela uma expectativa fundamentalmente diferente sobre o que é ser igreja. E é aí que entra a figura do servo, que é o contraponto a tudo isso. É o contraponto total. A ideia central que essas palestras defendem é que o chamado de Deus nunca foi para criar eventos espetaculares para atrair multidões. O chamado foi para fazer discípulos. E discípulos trabalham, se doam, servem. A igreja, nessa visão, não existe para ser consumida, mas para ser um centro de treinamento de servos que vão para o mundo. Tem até uma citação que eles usam, né? Sim, de Voltaire, que é cirúrgica. Servir só para si é não servir para nada. Mas isso vai contra toda a nossa lógica de sucesso, certo? Intuitivamente, a gente pensa que o impacto é medido pelo alcance. Então, por que Jesus, com a mensagem mais importante da história, apostaria num grupo tão pequeno e, francamente, tão problemático? Pois é, eles duvidavam, dormiam na hora errada, brigavam por poder. Exato. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é, porque essa era a prioridade absoluta dele. Não era um plano B, era um único plano. As desculpas que a gente usa hoje, como minha vida é muito corrida ou preciso focar na minha família, simplesmente não se sustentam quando olhamos por exemplo dele. O discipulado não era algo que ele encaixava na agenda quando sobrava tempo. Não. A agenda dele era o discipulado. E tem uma hora em que isso fica claro de um jeito que, para mim, é até desconfortável. Quando a família biológica dele aparece no meio de um ensinamento e alguém avisa, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. A resposta dele é de uma intensidade brutal. Ele olha para os discípulos e diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos. É uma redefinição de prioridades em público. Totalmente. Ele não está desonrando a família, mas está estabelecendo uma nova hierarquia de importância. Ele está dizendo que a formação daquela comunidade espiritual, daquele time, era a tarefa mais urgente, mais importante que as obrigações familiares naquele exato momento.
Isso, esvazia completamente a nossa desculpa de não tenho tempo por causa da família. E essa ideia de prioridade fica ainda mais radical quando a gente pensa que ele teve a chance de ter a maior igreja da Galileia e basicamente disse, não obrigado. Assim, aquele episódio da multiplicação dos pães em João 6 é o exemplo perfeito disso. Perfeito. Pensa no cenário. Jesus acaba de realizar um milagre espetacular. Alimentou uma multidão. Ele está no auge da popularidade. Qualquer estrategista de marketing diria, é agora. Capitalize essa audiência, crie um movimento de massa. Ele tinha a atenção de milhares de pessoas, mas ele faz o exato oposto. Ele sobe o tom do discurso, ele confronta a multidão na cara dura. Exatamente. Ele diz algo que é quase um insulto. Vocês estão me procurando não porque entenderam os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É de uma honestidade brutal. Ele está dizendo, eu sei por que vocês estão aqui. Não é pela mensagem eterna, é pelo lanche grátis, é pela satisfação momentânea. Ele está, na prática, filtrando a multidão, arriscando esvaziar o lugar para ficar só com quem estava realmente interessado na essência. E o lugar esvazia mesmo. Muitos dos que o seguiam o abandonam naquele momento. Para Jesus, um grupo menor, porém comprometido e focado na palavra duradoura, valia muito mais que uma multidão superficial. Ele estava interessado em profundidade, não em números. E essa é talvez a lição mais difícil de engolir para a nossa mentalidade atual, obcecada por métricas de crescimento. E essa profundidade não era um fim em si mesma. A ideia era que ela gerasse mais profundidade num ciclo, né? Uma das passagens centrais nisso tudo é 2 Timóteo 2.2, que fala sobre confiar o ensino a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O que é fascinante nessa passagem é a cadeia que ela descreve. Se a gente prestar atenção, são 4 gerações de discipulado numa única frase. Paulo, a primeira, Certo. que ensina a Timóteo, a segunda, que deve confiar a homens fiéis, a terceira, que por sua vez serão capazes de ensinar a outros, a 4ª geração. Não é só aprender, é aprender para poder ensinar. O aluno já entra no processo com a missão de se tornar um professor. Exato, o objetivo final do discipulado é a multiplicação. É um modelo de crescimento exponencial, mas baseado na qualidade e na profundidade do relacionamento, não num programa de massa. Isso tem um efeito colateral poderoso, que é transformar a comunhão dentro da igreja. Resolve aquele problema que todo mundo já sentiu na igreja, né? Aquela comunhão que as fontes chamam de koinonia, mas que na prática muitas vezes não passa do "oi, tudo bem" no corredor. Uma interação superficial que esconde um mundo de lutas e dores. Perfeito. O discipulado intencional tira a comunhão desse lugar superficial. As conversas mudam. Em vez de falar sobre o tempo, você começa a falar sobre as dificuldades no casamento, a luta para pagar as contas, a batalha contra um vício secreto. E tem aquela passagem em João 15. Sim, essa chave, onde Jesus diz aos discípulos, já não os chamo servos, eu os tenho chamado amigos. Essa transição de servo para amigo é gigantesca. Qual é a diferença prática entre os dois? Um servo obedece ordens, ele cumpre tarefas, mas não necessariamente sabe o porquê. A relação é funcional. Um amigo, por outro lado, é alguém com quem você compartilha a vida. Ele conhece seus planos, seus medos, seus sonhos. Ele tem acesso ao seu coração. Exato. Quando Jesus faz essa transição, ele está convidando os discípulos para um nível de intimidade e transparência radical. E uma comunidade onde as pessoas vivem como amigos nesse nível, e não apenas como colegas de auditório, deve ser completamente diferente. Muda tudo. Muda tudo. Porque nesse ambiente de amizade e confiança, coisas incríveis acontecem. A confessão de pecados, como Tiago 5,16 nos instrui, se torna possível. Os pecados que prosperam no escuro da vida individual são trazidos para a luz, não para julgamento, mas para a cura. A santidade deixa de ser uma busca solitária e heróica e se torna um projeto comunitário. Ok, a teoria é linda, mas como isso funciona na prática? Porque discipulado soa como algo complexo. O que eles propõem como um guia prático? A expressão que eles usam é vida na vida. Não é um curso, não é uma aula semanal com apostila. É compartilhar a vida de forma intencional. E para guiar esse compartilhamento, eles sugerem um foco em 4 áreas práticas, que eles chamam de os 4 Fs.
família, finanças, fraquezas e frutos. Vamos detalhar isso. Família, imagino que seja sobre relacionamento com cônjuge, filhos. Exatamente. É perguntar: como você tem amado sua esposa esta semana? Como está sua paciência com seus filhos? Finanças é ainda mais prático. O exemplo dado é sentar com a pessoa, olhar as contas dela e ajudá-la a montar um orçamento para sair das dívidas. É envolvimento real. A área das fraquezas deve ser a mais desafiadora. Sem dúvida. É aqui que o nível de confiança de amigo é testado. É o espaço para perguntar sobre as batalhas secretas. Eles citam o exemplo do vício em pornografia, uma luta que afeta milhões de pessoas em silêncio e com vergonha. Ter alguém que pergunta sobre isso com amor e exige prestação de contas pode ser o fator decisivo para a libertação. E o último, frutos. Frutos é sobre propósito, é a pergunta. O que você tem feito para Deus? Como tem usado os seus dons? Para quem você tem falado do seu amor por Jesus? Isso garante que o discipulado não se torne um clube fechado e introspectivo, mas que continue focado na missão de se multiplicar. Sabe, essa área das fraquezas é a que mais me impacta. É muito fácil manter as aparências. A ideia de ter um espaço seguro para falar sobre as lutas reais, como esse exemplo que o material cita, é algo revolucionário e, vamos combinar, assustador para muita gente. É assustador porque exige vulnerabilidade. E é por isso que o primeiro passo, segundo o que eles ensinam, não é abrir a Bíblia. O primeiro passo para quem decide discipular alguém é ser amigo. A frase que eles usam é: ganhe a pessoa para você antes de ganhá-la para Jesus. Construa a ponte da confiança. Isso inverte completamente a lógica de uma abordagem de vendas da fé. Não é sobre convencer, é sobre se conectar. É sobre ser intencional. É marcar um café, mandar uma mensagem perguntando como foi a reunião importante, oferecer ajuda na mudança. É mostrar que você se importa com a pessoa, não apenas com a alma dela. E para quem tem medo de começar, de errar? Para esses, eles citam o poeta Octávio Paz. Só erra quem produz, mas só produz quem não tem medo de errar. O medo de não ser perfeito não pode nos paralisar. É preciso começar. Então vamos amarrar as pontas. O fio condutor de toda essa análise é a tensão constante entre dois modelos. De um lado, o modelo focado em eventos, em atração, em encher o prédio. Do outro, o modelo focado em amadurecer pessoas através de um processo lento, profundo e pessoal. E o que fica absolutamente claro é que o modelo de Jesus, a prioridade dele, era sem dúvida o segundo. Ele investiu em profundidade, sabendo que a profundidade gera uma multiplicação saudável e sustentável, que um evento de massa jamais conseguiria. Isso me lembra do comando final de Jesus a Pedro, depois de tudo. Apacenta os meus cordeiros. Não é um comando para construa um grande estádio para os meus cordeiros, mas um chamado para o cuidado pessoal, um a um. Exatamente. É uma responsabilidade transferida para cada um de nós. E, diante disso, a pergunta inevitável é: ok, por onde eu começo? E as palestras são muito práticas nisso, sugerindo 3 passos bem diretos. Primeiro, identifique alguém. Pare e pense agora. Quem no seu círculo, trabalho, família, vizinhança, parece aberto a uma conexão mais profunda? Alguém em quem você pode investir. Passo 1, então, escolher uma pessoa. E o segundo? O segundo é: inicie uma conversa. Mas não uma conversa com agenda de converter. Uma conversa genuína. Convide para um café, um almoço, ofereça ajuda em algo prático. O objetivo é construir uma ponte de relacionamento. Mostrar que você se importa com a vida da pessoa. E o terceiro passo, depois que essa ponte já existe? Terceiro, faça a primeira pergunta de profundidade. Com base na amizade que foi construída, comece a explorar gentilmente uma daquelas 4 áreas. Algo simples como: cara, como estão as coisas em casa, com a família? Ou, como você tem lidado com essa pressão toda no trabalho? É a porta de entrada para a conversa, vida na vida. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Significa que a gente precisa repensar o que é ser cristão. Sair dessa mentalidade de consumo passivo e abraçar uma identidade de serviço ativo e de construção de legado.
O modelo de Jesus não era sobre gerenciar multidões, era sobre forjar amizades profundas que se multiplicam e mudam o mundo uma pessoa de cada vez. É uma mudança de foco radical, de programas para pessoas, de eventos para relacionamentos, de buscar o que me agrada para perguntar como eu posso servir. Sim. E já que falamos tanto sobre legado e multiplicação, eu fico com uma reflexão final, que se baseia em tudo que a gente viu. Se o crescimento de uma floresta inteira começa com uma única semente que é plantada e cuidada com intenção, a pergunta que fica para cada um de nós é: qual semente o nosso legado está esperando que seja plantada hoje?